Ai, beleza. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Especialmente ao nosso palestrante de hoje, professor Matheus, além de, enfim, um grande amigo também, antes de tudo, né? E amigo e conhecido, acho que de todos aqui da sala de hoje, o professor Ronaldo. Alguém acabou de entrar, a Nina, também, da turma da manhã. Enfim, boa noite a todos. O professor Matheus, nosso palestrante de hoje, vou falar brevemente da formação dele. Ele é graduado em Direito e em Ciências Contábeis, né? Ele tem especialização em Direito Civil, tem também MBA em Direito Empresarial, acho que é pela FGV, se não me engano, né, Matheus? Isso. Além disso, é também mestre em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, né? Enfim, além de outros aspectos, eu vou resumir nesses, acho que é o suficiente. Bom, profissionalmente falando, ele é advogado, contador, já com uma carreira bastante extensa, né, Matheus? Alguns anos aí, né? 26 anos de escritório. Nossa. Além disso, em paralelo, ele é professor também, não há tanto tempo, mas há uns bons anos também, né, Matheus? Eu fui bastante tempo tutor, inclusive na casa, né? Em outra instituição também, e depois, mais recentemente, como docente realmente no direito, né? Isso. Ele nos deixou no semestre passado, mas a expectativa é que ele volte, né? Quem sabe ano que vem. Além disso, ele também tem uma intensa atuação na OAB, né? Nós fazemos parte da comissão de exame da ordem, né? E também ele é assessor jurídico concursado na Câmara Municipal de Bocaina desde 2000 Setembro de 2015. 2015. Também, então já tenho uns bons anos lá como procurador da Câmara. Bom, de forma bastante resumida, esse é o currículo do professor, embora, né, é um cara que é uma pessoa que dispensa apresentações, querida de todos. Então eu passo a bola para você, professor, fica à vontade, seja muito bem-vindo à casa. Legal. Boa noite a todos. Eu gostaria de externar e deixar consignado aqui a minha grande alegria, minha grande satisfação e grande honra de estar com vocês, né? Com vocês, meus amigos aí. Não só os meus amigos, o professor Pedro Henrique Carinhato e Silva, né, que fez a apresentação, e agradeço a gentileza de sempre, um amigo realmente que a gente está constantemente se falando aí, né? Trocando algumas ideias profissionais, acadêmicas. Isso é muito bacana, enriquece a mim muito a nossa amizade. E o professor Ronaldo Adriano dos Santos aqui também, né? Uma referência aí na advocacia, na docência também. É um grande amigo. Hoje passamos aí a manhã praticamente toda juntos, né? Decidindo alguma coisa aí, participando de uma reunião. E é sempre agradável ter a presença de vocês aí, Pedro e Ronaldo, hoje aqui virtualmente, mas presencialmente sinto-me realmente um privilegiado de poder ter a amizade, né? A companhia de vocês aí na advocacia, na docência e na vida, tá? Obrigado de coração aí para vocês pela amizade. Eu não posso deixar de consignar isso aqui, que é o que a gente leva da vida, né? Essa grande amizade. E os alunos, né? Aí vejo aqui vários aí que foram alunos e com grande satisfação que eu reencontro, ainda que só vendo o nome de vocês por aqui, né? Mas é sempre muito satisfatório estar com vocês. Esse semestre aqui, excepcionalmente não estamos juntos, mas possivelmente a partir do semestre que vem a gente volta a estar junto com vocês aí, né? Para a gente poder trabalhar junto, tá? Agradeço a coordenadora Carla, que esteve por aqui, mas hoje ela tem que se multiplicar, porque temos outras atividades concomitantes, mas não posso deixar de consignar, externar aqui meu agradecimento e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. E o diretor Joel, né? Tive a grata satisfação de conhecê-lo numa reunião, eventualmente eu não sabia que ele estaria,
né? E eu já conheci pessoalmente e foi muito bacana, tá? E os alunos aí, meus amigos, bacana revê-los, reencontrá-los. Feitas essa consideração inicial, essas considerações iniciais, né? Gostaria de lembrar vocês, alunos, que vocês são privilegiados de terem esses verdadeiros mestres, não só na titulação, mas na essência, né? Professor Pedro, professor Ronaldo, mas também não posso deixar de externar aí a professora Karina, né? O professor Henrique também está na casa agora, né? Professor Henrique também, e a professora Maiara, tá? Então, vocês aí são privilegiados de terem essas pessoas que, com maestria, conduzem a docência e a formação de todos, tá bom? Eu já subo, então, o material aqui para que a gente inicie a nossa abordagem de hoje. É uma abordagem provocativa, tá? É uma abordagem provocativa para que a gente realmente repense, né, a nossa atuação enquanto acadêmicos aí de direito, mas também enquanto formadores de opinião, enquanto cidadão, acima de tudo, né? Então, a palestra faz essa abordagem realmente da política pública, esse link aí entre a política, entre as políticas públicas, né, e a cidadania, tá? Então, eu acho um tema de grande valia, por isso que eu fiz a escolha dele para hoje. Aí tem a minha breve apresentação ali também, como o professor Pedro gentilmente já fez, então já pulo esse slide aqui. A gente vai para o próximo, né? Eu não sei se é do hábito de vocês, da rotina de vocês, é o contato com as políticas públicas. A gente costuma ouvir essa expressão, mas muitas vezes a gente não sabe bem do que se trata. Então, aqui eu faço uma abordagem no início mais acadêmica. A gente que acaba sendo docente, a gente acaba meio que conduzindo tudo como se fosse um pouco uma aula, né? Mas depois eu coloco algumas questões para reflexão. Mas essa parte inicial, eu gostaria de trazer realmente o que são, né? O conceito de políticas públicas. Se a gente ouve ou alguém pergunta para vocês, pois viu, você estava ali ouvindo um professor, uma palestra, o que ele abordou? Políticas públicas, tá? E o que é? E aí a gente tem que saber realmente do que se trata, tá? Então, o que são as políticas públicas, né? O que a gente ouve aí constantemente. São ações governamentais, portanto, já nos leva a crer que é o Estado, uma atuação estatal, né? Até porque vem públicas, a gente já é intuitivo que a gente pense isso, e a sua importância é efetivar, vejam que está em vermelho, efetivar os direitos dos cidadãos. Então, as políticas públicas são ações estatais que permitem que a gente realize, concretize aqueles dispositivos constitucionais que a gente verifica, não só na Constituição, mas na legislação como um todo, né? E aí cabe uma menção que ontem a nossa Constituição Federal aniversariou, né? São 33 anos aí da promulgação da nossa Constituição Cidadã. E ela tem uma situação peculiar, porque como ela decorre de um período tido como um período de exceção, ela traz vários desses direitos expressos, como vocês bem sabem, a partir do seu artigo 5º, mas está irradiado em todo o texto constitucional, né? Mas, sobremaneira, a partir do artigo 5º, ali os direitos fundamentais, direitos individuais, sociais e por aí afora. Então, esses direitos, se a gente não efetivá-los, a Constituição se torna uma folha de papel, né? Naquele conceito de La Salle. Então, a Constituição não pode ser uma mera folha de papel. Ela tem que trazer realmente o anseio na sua obra, o que é a Constituição, né? E aí a gente pode conjugar também a interpretação com o livro Força Normativa da Constituição, de Conrad Hesse, que também a gente precisa efetivar, né? O que está escrito na Constituição é norma posta, isso o Supremo já considerou, né? A carta de intenções, a gente tem que efetivar tudo isso aí. Então a importância é essa, não só termos os direitos, como a gente já sabe, Bobbio já trazia para a gente, né? Que o problema, vou até fazer a leitura aqui, permitam-me, o problema fundamental em relação aos direitos do homem hoje não é tanto justificá-lo, mas sim de protegê-lo, ou enfim, assim, a gente deve pensar melhor em efetivá-lo. Protegê-lo como?
realizá-lo, concretizando isso aí. Então, políticas públicas são essas ações governamentais para colocar em prática aqueles direitos previstos, tanto constitucionalmente como na legislação infraconstitucional. Normalmente, a gente está falando aqui dos direitos sociais, que são aqueles direitos que necessitam de uma atuação estatal. Portanto, naquela classificação que a gente precisa de uma atuação estatal, os direitos sociais são aqueles que efetivamente o Estado precisa intervir, né? Ele precisa agir, atuar, para que a gente tenha efetivamente a realização desses direitos. E esses direitos sociais, essa atuação estatal, só pode ocorrer ou ocorre, né, sabidamente, por meio dos serviços públicos. Portanto, uma coisa está ligada à outra, né? Eu tenho as políticas públicas que precisam de uma atuação estatal, essa atuação estatal vem realizar, colocar em prática os direitos sociais previstos, tá? Por meio de serviços públicos. E como esses serviços públicos podem ser conceituados, né? Toda aquela atividade prestada pelo Estado ou por agentes delegados, sob regime de direito público, com vistas à satisfação de necessidades essenciais e secundárias da coletividade. E aí a gente tem que pensar que esse realmente é o objetivo do Estado, né? O Estado, há quem diga aí vulgarmente, o governo, né? O Estado, então, o agente estatal, ele tem a sua finalidade aí, seu escopo, a sua finalidade, nessa atuação de realização de serviços públicos, que vem a concretizar as políticas públicas. E aí a gente pode lembrar que a Constituição de Weimar, agora a Constituição, né, alemã de Weimar, de 19, ela tem a sua relevância porque ela trouxe num país com maior abrangência, ou maior destaque, que a Alemanha, quanto aos direitos sociais. Mas a gente já sabe que a Constituição mexicana e a Constituição russa já previam também alguns dos direitos sociais. E aí, na verdade, quando a gente pensa nos direitos sociais, é o Estado promovendo políticas públicas. Então, em síntese, o que eu quero trazer aqui, e a gente poder fazer um recorte do nosso tema, políticas públicas é a forma de atuação estatal que garante a realização dos direitos previstos constitucionalmente e na legislação infraconstitucional, que se dá por meio dos serviços públicos, ok? Legal. A gente prossegue aqui, pessoal. Políticas públicas, né? Num conceito, aqui o professor Walter Folleto Santin, é um pouco extenso, mas acho que vale a leitura para fins de sedimentação e complementação da ideia, né? As políticas públicas podem ser conceituadas como os meios de planejamento. As políticas públicas, elas não saem simplesmente atuando, né? A nossa vida profissional e pessoal, a gente não sai simplesmente atuando, a gente tem que ter um planejamento mínimo. Para que a gente se encontrasse aqui, vocês devem ter se planejado. Eu janto, tomo banho, eu só janto, eu só tomo banho, ou nem janto e nem tomo banho porque eu vou participar da palestra, né? Mas a gente precisava estar aqui a partir das 19 horas. Portanto, a gente precisa de planejamento, né? E com as políticas públicas não é diferente. Portanto, ela exige esse planejamento para a execução dos serviços públicos. Ou seja, a dificuldade também do Estado em agir e a parte burocrática faz com que a gente precise desse planejamento. Então, eu destaquei bem a ideia de planejamento, porque sem isso a gente não consegue ter uma boa atuação, né, na condução das políticas públicas. E aí prossigo com a leitura do texto. Em todas as áreas, o Estado deve possuir políticas públicas de forma clara e precisa, na busca de melhor desempenho de suas atividades estatais. Então, eu preciso de planejamento, mas eu preciso também, de forma clara e precisa, o que eu vou desempenhar. Correto? A fixação das políticas públicas ocorre por meio dos mecanismos estatais de planejamento das ações, estratégias e metas. A gente precisa ter meta. Metas para atingir a finalidade pública de forma eficiente. Na prestação de ações e serviços públicos, aí é um pouco que a gente já tinha abordado. E aqui prossigo com a leitura também. As políticas públicas correspondem ao planejamento e as obras e serviços públicos caracterizam a execução material da função. Então, a gente percebe, né?
a gente precisa ter o planejamento e depois a gente tem as etapas também aí para que a gente consiga realizar as políticas públicas. Eu sempre trago um conceito que eu acho que é bem importante a gente ter o conceito, é a maneira mais fácil da gente explicar algo, né? Da gente, pelo menos, delimitar o tema aí. Prossigamos. O objetivo, né? O objetivo aí no conceito de Bonesso são justamente responder aos reclamos de setores marginalizados. Quando a gente pensa nos direitos sociais, eu já disse para quem foi meu aluno aí, certamente já ouviu a minha expressão, né? Para a gente ter o Estado social, que é aquele que atua, né? A gente precisa ter o Estado fiscal. Portanto, os direitos sociais são aqueles que querem realizar o princípio da isonomia, né? Aquela isonomia que realmente a gente consegue tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na proporção da sua desigualdade, o conceito aristotélico, né? Já conhecido de todos. Portanto, quero só lembrar que as políticas públicas normalmente estão voltadas para aquelas pessoas marginalizadas, aquelas pessoas vulneráveis. Os vulneráveis precisam mais do Estado. Os vulneráveis precisam mais de serviços públicos. Os vulneráveis precisam mais das políticas públicas. Ok? Bem tranquilo, né? Diante disso, as demandas sociais chegam de duas formas. Por agentes que ocupam o poder, mas são influenciados pela pressão que a sociedade civil exerce sobre esse poder. E também visam solidificar os direitos de cidadania criados nas lutas sociais, que são transformados em direitos reconhecidos. Portanto, a gente sabe que as demandas sociais surgem de pressão, né? A gente tem visto alguns protestos aí recentes, eu não vou entrar na seara quem está certo, quem está errado, enfim. Mas é importante que a gente saiba, e aqui interessa, que a sociedade constantemente tem tensões. Pensa num elástico que você estica. A sociedade é isso, né? Constantemente a gente tem tensões no convívio social. E é justamente isso. Quanto mais tensionado estiver isso aí, mais o Estado vai ser demandado. Os agentes públicos vão ser demandados para atuação, né? Os agentes políticos, principalmente, na atuação, tá? E aí a gente está dizendo, tem tudo a ver com o tema da palestra aí de políticas públicas e cidadania, está intrinsecamente ligado ao conceito de cidadania, que é demandar os nossos direitos, né? Que é exigir do Estado a prestação dos serviços públicos de forma adequada e eficiente, ok? Prossigamos. Aqui também, só para que a gente contenha e traga o embasamento constitucional para vocês, porque isso é indispensável, estamos falando basicamente para graduandos de direito, né? Eventualmente a gente tem alguém que não é do curso de direito, mas a gente está falando aqui quase em sua totalidade para alunos de direito. E aí a gente lembra que o artigo 1º da Constituição Federal nos traz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, ok? Então, esse Estado democrático de direito se pauta, se fundamenta, se embasa, onde? Na cidadania e na dignidade da pessoa humana. Reforço para vocês a ideia de que o alicerce da nossa nação, do nosso país, se pauta aí, ó, expressamente, já no seu artigo 1º, cidadania e dignidade da pessoa humana, dentre outros fundamentos. Portanto, política pública está intrinsecamente ligada à ideia de cidadania e dignidade da pessoa humana, ok? São conceitos que vocês aí já tiveram, alguns de vocês, inclusive, certamente tiveram comigo aqui, e por isso, como é palestra, a gente passa de forma mais célere um pouquinho aqui, tá? Para não ser muito cansativo para vocês também. Mas aqui é o embasamento constitucional. E a gente pode embasar também no artigo 3º, que são os objetivos, né? Os fundamentos é aquilo que a gente se alicerça, o objetivo é aquilo que a gente foca, que a gente quer chegar, o nosso alvo, a nossa meta, o nosso escopo,
a nossa finalidade, o nosso objetivo, ok? O que a gente quer, o que o Brasil quer, o que a República Federativa do Brasil quer? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Não sou eu dizendo, é a Constituição que completou 33 anos ontem, em seu artigo 3º, então na sua parte introdutória ainda, a gente tem que construir uma sociedade solidária. Solidária se pauta basicamente pelo princípio da isonomia, ok? Tratar igualmente iguais, desigualmente desiguais na proporção da desigualdade e basicamente por meio dos direitos sociais. E aí também a gente tem como objetivo garantir o desenvolvimento nacional, e o desenvolvimento aqui ele pode ter várias acepções, e o desenvolvimento, a gente não consegue desenvolvimento se a gente não tiver o básico aí, né, para essas pessoas vulneráveis que necessitam dessa atuação estatal. Inciso 3, tem ainda como objetivo erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Portanto, esse é o objetivo, esse é um dos objetivos também da nossa República Federativa do Brasil há 33 anos. Muitos dos senhores nem essa idade têm. Então, vejam que a gente tinha esse objetivo, é o mundo do dever ser, né? E muitas dessas previsões a gente não conseguiu colocar em prática, ou se a gente colocou, ainda a gente não colocou de forma adequada. Portanto, a gente demanda ainda uma boa atuação estatal, ou uma mínima atuação estatal na grande parte das áreas. Ok? E o inciso 4º aí, né, do artigo 3º, inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Portanto, promover o bem de todos sem preconceitos, ok? Volto a dizer, não sou eu que estou dizendo, eu estou só lembrando os senhores que há 33 anos a gente tem essas previsões e a gente precisa colocá-las em prática. Professor, eu estou no 4º semestre e pretendo ser advogado, e como que eu faço? Você vai pegar o direito do seu cliente, você vai ver se o Estado presta o serviço de forma adequada, se ele não prestar de forma adequada, você vai ter que ajuizar uma ação, né, obrigando o Estado para que cumpra o seu dever enquanto finalidade do Estado, que é o bem-estar social, né? Que são todos esses objetivos aqui, certo? Para quem de repente quer ver, né? Tá, professor, tudo isso é legal, mas como eu coloco em prática isso aí? Assim, simples assim, dessa maneira, tá? Legal, pessoal. Ciclos, né? Então, como eu disse, as políticas públicas são um planejamento, decorre de um planejamento, e esse planejamento ele possui etapas ou ciclos, tá? Então, essas políticas públicas, a primeira etapa, o primeiro ciclo ali é a agenda. O que é agenda na nossa vida? Eu tive que agendar hoje o nosso compromisso. Então, eu coloco no meu compromisso, na minha agenda, o que é importante. E para mim, hoje, isso aqui era muito importante. Portanto, eu abri mão de algum outro compromisso para que a gente estivesse aqui junto, tá? Então, a agenda no ciclo de política pública é justamente isso. Muitas vezes colocar ali no papel, documentar, e muitas vezes o que é prioritário. Portanto, não é só colocar na agenda, mas estabelecer os temas prioritários, tá? Agenda no aspecto, agenda aqui dos ciclos é isso, tá? Eu vou fazer a leitura porque tem alguns exemplos aqui, talvez facilite. Planejamento estratégico, então não é qualquer planejamento, é bem estratégico, quanto aos temas prioritários, por ação governamental ou da sociedade. Exemplo, reforma de presídio, construção de viaduto, programa assistencial a moradores de rua, vítimas de violência doméstica, clínica de reabilitação, etc. Né? Então, assim, a gente vai delimitar quais desses temas é mais importante hoje. Ó, talvez o tema mais importante hoje seja programa assistencial a moradores de rua, tendo em vista que a pandemia fez com que muitas pessoas que não têm condições da própria subsistência estejam morando na rua. Então, você coloca isso como agenda e como prioritário. A gente tem os outros problemas ali sociais, né? As outras situações sociais a serem sanadas também. Mas a gente estabelece esse como prioritário, correto?
Segunda etapa aí do ciclo, formulação da política. Então, a gente pensa aqui em soluções, alternativas, objetivos, ações e origem dos recursos. Esse é o tema mais sensível. Porque a gente sabe que a população brasileira, principalmente, demanda muita atuação estatal. Tá, mas e dinheiro? Como que eu faço isso? Eu já até antecipei para vocês, para que a gente tenha o Estado social, a gente precisa ter o Estado fiscal. Portanto, a gente precisa arrecadar tributos aí. Mas como que a gente faz, né? Então, na formulação de política, da política pública, designada, escolhida ali, a gente tem que pensar realmente em detalhar como pode ocorrer a sua implementação. Tá, a teoria tá muito bacana. Como que a gente põe na prática isso aí? Onde talvez a gente encontre o óbice, onde nos favorece, qual a origem dos recursos, ok? Então, isso é muito importante que seja cada etapa dos ciclos aqui seja muito bem feita essa etapa, cada uma dessas etapas, para que a gente tenha uma melhor atuação nas políticas públicas, né? Na realização daí das políticas públicas. Nos ciclos ainda a gente tem aqui o item C, né? Essa etapa aqui da implementação da política. Aqui a gente está falando da execução. Até então estava no plano teórico e aqui a gente entra na prática, executa. Execução da política pública escolhida, definição do momento oportuno para se realizar, verificando se os recursos estão liberados e o prazo para essa conclusão. Então, isso é fundamental para que a gente não tenha, muitas vezes, aí obras paradas, né? Por qualquer outro problema, porque é época de chuva e resolveram começar uma construção de algo, quando a gente sabe que a época de chuva atrapalha aí questão de alicerce e inícios de obra, aquela fase inicial de obras, ok? Então, talvez não tenha sido adequada se a gente vê uma obra nessa etapa aí, ok? E o item D aqui, na verdade, não é um item separado, mas, na verdade, ele tem aplicabilidade em todas as fases dos ciclos das políticas públicas, que é avaliação e monitoramento. Portanto, constantemente a gente tem que fazer análise do desempenho, controle, supervisão, avaliação e correção das ações. A gente errou aqui, a gente vai acertar lá. Então, em cada uma dessas etapas dos ciclos de políticas públicas, é indispensável que a gente monitore e avalie etapa por etapa, tá? Então, constatar a satisfação do resultado, é que a gente tem que ver em cada etapa, foi satisfatório? Tá correto isso aí, né? Se a gente tiver que fazer novamente, será que isso foi adequado? E aí a gente tem que verificar como um bom gestor, houve eficácia e houve eficiência. Eficácia é atingir sua finalidade, né? E eficiência é conseguir fazer mais com menos, ou seja, conseguir atingir melhores resultados com menor gasto, menor tempo possível, de maneira adequada, tá? Esses aí são os dos ciclos. Então, só retomando a ideia, a gente está falando da atuação governamental por meio dos serviços públicos. Para tanto, a gente precisa de planejamento e para que o nosso planejamento esteja adequado, a gente tem ciclos, a gente tem etapas para que fique delimitado aí cada momento para que tenhamos uma realização ainda melhor, ok? Prossigamos. E aqui entra no ponto bem interessante, talvez o foco até principal do nosso tema, porque assim, eu disse da parte de recursos. As demandas sociais do Brasil são inúmeras, correto? Mas se a gente não tem verba, se a gente não tem recurso, a gente não tem como colocar em prática. E tudo isso vira letra morta. Se a gente fala, né, de cidadania, dignidade da pessoa humana e de repente a gente tem fila no atendimento do SUS, por exemplo, né? Será que está sendo feito de forma adequada? Tá, não está. Ok, me dê a solução. O orçamento, como que está o orçamento da saúde, por exemplo? Né? E se não for a saúde como um todo, a gente pensar em Covid, como que está? Sem entrar no aspecto político, tá? Político partidário, eu falo. Político sim, mas partidário aqui dispenso essa abordagem. Se esse está certo, aquele está errado, não é isso. Eu estou pensando macro, eu não estou pensando em personagens. Eu estou pensando em problema social. E é isso, para que a gente coloque algo em prática, a gente precisa ter orçamento, correto? Então eu trago aqui esse conceito, né, as leis orçamentárias. Em um julgado, o ministro Aires Brito, ele menciona que as leis orçamentárias são as leis mais importantes.
Então, o ministro aposentado Carlos Aires Brito chega a mencionar em um julgado no Supremo Tribunal Federal que as leis orçamentárias são mais importantes. Por quê? Porque elas, leis orçamentárias, que pautam a atuação do Estado. Eu vou repetir porque esse é o enigma da nossa conversa de hoje. Estou dando o final já da história, a moral da história. O que eu quero trazer para os senhores? Se a gente não tem como colocar no orçamento, a gente não tem orçamento para colocar em prática, as políticas públicas não sairão do papel. E orçamento é assim, você faz orçamento desse ano aqui para o próximo ano, ok? E aí a gente vai separar bem rapidamente, né, PPA, LDO e LOA, mas a gente tem toda uma estrutura também orçamentária, tá? E a gente vai desenrolando aqui. Mas o que a gente tem que guardar, que é a parte mais importante aqui, como eu chamei a atenção dos senhores, é que as leis orçamentárias são as mais importantes, pois elas delimitarão e nos darão como será a atuação estatal. Simples assim. Ok? Legal. São leis formais, no sentido formal e material, tá? Então, tem controle de constitucionalidade, tem processo legislativo, tem tudo que as outras leis também têm. Segundo tópico aqui, relevância quanto à atuação estatal, direitos sociais, né, com importância na elaboração e na execução. Portanto, o orçamento que a gente tem, pessoal, é muito importante que ele seja muito bem pensado, muito bem estruturado, muito bem elaborado, pois ele será o rascunho da atuação estatal. De nada adianta eu chegar hoje lá e falar assim, nossa, mas não tem médico, sei lá, no posto de saúde? Se a gente não sabe como é o orçamento. A gente está cumprindo agora, em outubro de 2021, um orçamento que foi pensado no ano passado. Percebem que a gente precisa de planejamento? Tá? Claro que algumas medidas emergenciais, essenciais, a gente tem que fazer, como foram feitas aí no âmbito estadual, federal e municipal em relação à Covid, sem dúvida, tá? Mas a gente precisa, talvez, adequar melhor as nossas leis orçamentárias de acordo com os nossos anseios. Terceiro tópico, rigor no cumprimento do teor original. Isso até me levou a escrever um artigo científico aqui, submetido a um congresso e tudo mais. Na vida acadêmica a gente tem isso, né? A gente escreve alguns artigos e submete para publicação aí. Esse foi aceito, foi publicado e foi apresentado em um congresso aí. O tema era aqui, né? A vinculação da execução orçamentária como instrumento de implementação de políticas públicas. E qual é a ideia? E aí eu já vou mesclar o item 3 com o tópico 3 com o 4 aqui. Como que é mais ou menos para que vocês entendam a construção, né, a elaboração das leis orçamentárias? A gente faz análise do que já foi feito, a gente verifica se as metas, se os objetivos foram cumpridos, o que mais precisa ser cumprido, e aí a gente submete a análise, a participação, a construção coletiva, né, com a sociedade. Como assim, professor? Por meio da audiência pública. A audiência pública prevista na Lei Complementar 101 de 2000, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, seu artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1, bem como no Estatuto da Cidade, a Lei Federal número 10.257 de 2001, artigo 43, inciso 2, trazem expressamente previstos, né, esses dispositivos legais da importância e da obrigatoriedade da audiência pública. Portanto, o que foi decidido, que a gente colocou no orçamento, é muito importante que a gente cumpra a risca. Por quê? Porque suponhamos que eu sou um líder comunitário e eu peço uma creche no meu bairro e levo o orçamento elaborado, a gente tem essa aprovação no orçamento. No ano subsequente, quando do cumprimento do orçamento que a gente fez no ano anterior, no ano antecedente, o que acontece? Eles fazem uma alteração legislativa e eles não vão mais fazer a creche no meu bairro, aquilo que eu briguei na audiência pública. Portanto, o objetivo desse artigo que eu escrevi, é o que eu trago para vocês a relevância, é a vinculação do que foi decidido e a menor mutação possível do que foi elaborado, do que foi redigido, do que foi destinado. Ok? Trazendo no bom português,
para que ninguém nos passe para trás depois. Eu participei da audiência pública, eu levei o anseio social da minha comunidade, e aí, no momento posterior, eles tiram isso aí. Por quê? Porque depois, para fazer a alteração legislativa, basta a iniciativa do prefeito e a Câmara passar. Certo? Acho bem tranquilo, né? Então, a importância da vinculação da execução orçamentária. Fez o orçamento, a vinculação da execução, a execução deve ser vinculada ao que foi decidido. E isso vai ser um instrumento relevante e importante para a implementação das políticas públicas, demonstrando realmente o anseio popular, o anseio social. Como? Por meio da audiência pública, que é o momento que a gente tem para compartilhar os nossos anseios. Correto? Prossigamos. Aqui eu vou passar bem rapidamente, né? Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas só para dar uma noção geral das leis orçamentárias, até para não ficar muito no plano abstrato. Então, a gente tem 3 formas de leis orçamentárias, né? A gente tem o PPA, que é o Plano Plurianual, que ele, na verdade, ele vai trazer, ele tem a duração de 4 anos, e ele traz, na verdade, os objetivos e metas para a administração pública por 4 anos. É um plano plurianual, ok? É intuitivo a gente pensar que ele já vai durar mais do que 1 ano. Portanto, no conceito do professor José Maurício Conte, professor da USP, magistrado do Tribunal de Justiça de São Paulo aí, esse conceito é bem importante, eu acho que é bacana a gente pensar, né? Governar um município sem um plano plurianual sério, bem elaborado, precedido de estudos de cenários internos e externos, com escolhas criteriosas e democráticas de prioridades, fixando estratégias claras e bem definidas, é como comandar um transatlântico no meio do oceano sem mapa, instrumentos de navegação e principalmente sem saber o porto de destino. Ou seja, o plano plurianual deve ter todas essas qualidades, deve possuir todas essas características, deve ser bem elaborado, sério, precedido de estudo de cenários internos e externos, com escolhas criteriosas e democráticas de prioridades, a verba é curta, a grana é curta para todo mundo, fixando estratégias claras e bem definidas. Se a gente não tiver feito tudo isso aí na sociedade, é como comandar um transatlântico no meio do oceano sem mapa, instrumento de navegação e principalmente sem saber o porto de destino. Sabe aquela expressão que o Tribunal de Justiça tinha, né? Quando a gente vai, pelo menos ia mais até o fórum, né? Não há vento favorável para quem não sabe onde quer chegar. É essa a expressão, não é? Então é isso, o plano plurianual é a grande diretriz da nossa atuação, quero dizer, da atuação estatal, correto? Esse é o PPA, que dura 4 anos. Aí a gente tem a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traz também as metas e prioridades da administração e orienta a elaboração da LOA. Traz as diretrizes também, só que aqui ela é anual. Portanto, PPA para 4 anos, LDO, e já antecipo para vocês que LOA também anual. Portanto, há aqui o princípio da anualidade, previsto aí no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. E aí a gente tem a previsão também do artigo 4 lá, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz, né, que a LDO deve trazer equilíbrio entre receitas e despesas, normas relativas ao controle de custo e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos e demais condições e exigências tal. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem um anexo de metas fiscais, a gente tem que fazer uma avaliação do ano anterior. A vida não é isso? Uma época propícia para isso é quando vira o ano, né? Quando a gente vira o ano, final do ano, normalmente a gente abusa um pouquinho aí das festas, comidas, bebidas e tudo mais. Virou o ano promessas, né? Vou fazer inglês, eu vou estudar direito, né? Eu vou participar de um grupo de pesquisa, eu vou começar a estudar para concurso, enfim, a gente vai se programando e a gente vai fazendo as promessas e vai fazendo análise. Ó, eu prometi que ia fazer academia e não deu muito certo, por que não deu, onde que vai dar certo? Então, assim, brincando com vocês, mas para provocar e mais para a gente voltar no tema aqui,
Esse anexo das metas fiscais, a gente faz uma análise do que deu certo, do que não deu certo. É muito importante que a gente tenha essa reflexão, esse balanço. E a partir de então, a gente se pauta para o próximo ano. Ok? A vida é assim. Você faz uma análise para trás e muda daqui para frente o que deve ser mudado, o que deve ser adequado. Ok? E quando a gente fala disso, a gente fala de governança. Né? Governança, na verdade, é uma expressão mais usada no campo da administração privada, mas que é muito utilizada também na administração pública. E aí a gente tem outras formas de controle social, site de transparência, acesso à informação e tudo mais. Portanto, é indispensável que a gente tenha uma boa governança pública, ok? Legal. Então, a LDO vai se pautar por isso, metas, prioridades, análises e fazer as adequações possíveis para o ano subsequente. E aí a gente chega na LOA. A LOA é aquela lei que traz realmente as rubricas, né, o nome de cada conta e o valor. Quanto que vai ser aplicado em saúde no próximo ano? Ué, veja na LOA do seu município, do seu estado, do seu país. Professor, então posso confrontar a LOA, sei lá, de 2015, 16, 17? É até prudente que você faça isso para saber como está sendo a evolução no decorrer dos anos, ok? Não, professor, que eu tenho muito interesse, de repente, na área da saúde. Acho que a saúde é uma demanda essencial, porque sem saúde a gente não tem mais nada. Legal, então veja no seu país, no seu estado, no seu município, se está sendo, vamos dizer, aumentado, majorado, ou está sendo diminuído, reduzido o valor destinado à saúde. E aí você vai ter um bom parâmetro se a saúde é algo indispensável para o seu governante. Posso dar uma dica para vocês? Ou contar uma fofoca para vocês? Já teve caso de gastar mais com publicidade do que com coisa essencial. Não estou falando nem daqui, tá? Então, daqui de Jaú, quero dizer, nem da região, nada. Eu só quero dizer para vocês que não é fora do comum. E a população fez o quê? Nós fizemos o quê? Não tem a parte da audiência pública, não tem governança, transparência. Será que a gente acompanha efetivamente? Ou a gente delega e reza daqui? Talvez a gente precise acompanhar mais de perto o cumprimento do orçamento. Correto? E aí, quando a gente volta a falar da LOA, porque interessa aqui, porque ela traz cifras, ela traz os valores, ok? Artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesa. Então, na LOA sempre vem, a gente fixa a despesa e estima a receita. A despesa é certa. A despesa é certa. A receita eu estimo. Pode ser que eu arrecade ou não arrecade, tá? Se vocês observarem na LOA, sempre vem estima receita e fixa despesa. Artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto de LOA é elaborado de forma compatível com o PPA e LDO. Portanto, na LOA, a gente vai trazer as cifras, mas ela deve ser totalmente compatível com o PPA, o Plano Plurianual, e a LDO. Lembrando que a LOA também é anual, ela tem validade para um ano só, tá? E conterá compatibilidade, objetivos e metas e tudo mais aqui que a gente pode encontrar aqui no slide. Não vou fazer a leitura para não ser cansativo, mas fica o material também para vocês aí, para que vocês verifiquem depois, quem tiver interesse. É um tema que eu gosto muito. Por que você gosta muito? Porque envolve direito, envolve contabilidade, né? O professor Pedro fez minha apresentação, também sou contador, eu milito na advocacia e trabalho efetivamente como contador. Também sou servidor, trabalho na área pública, então é algo que me interessa muito, porque é do que eu estudo, do que eu atuo, e acho que é bem importante isso aqui. É um tema direito financeiro, né? É um tema que acabo gostando bastante, tanto que eu disse para vocês, inclusive, que tive a ousadia aí de escrever um artigo científico para um congresso que foi aprovado, enfim, a gente acabou até fazendo a devida apresentação lá. Legal. Vamos prosseguir? E aqui já para considerações finais, mas aqui vem a parte, a cereja do bolo, né? São as provocações e tudo mais. Então, assim, a gente está dizendo que a gente
para cumprir as políticas públicas, a gente precisa do serviço público, porque a gente está falando de direitos sociais, que são aqueles em que a gente precisa de uma atuação estatal. Legal. Mas o serviço público é adequado? Seja na esfera federal, municipal ou estadual. Se o serviço público não é adequado, quem que deve fiscalizar? E aí eu já respondo para vocês. Todo órgão público, a gente tem um controle interno, um controlador interno, correto? Então, todo órgão público tem alguém ali que fiscaliza já internamente. Além disso, né, o executivo, ele é fiscalizado. O executivo que faz a grande gestão no orçamento público. Tanto que a iniciativa do projeto de lei é dele, do executivo. E quem faz a fiscalização? O legislativo. O legislativo tem a função precípua de legislar e fiscalizar. O professor Pedro também trabalha em Câmara Municipal. A gente costuma falar que no âmbito municipal, a competência legiferante, ou seja, poder legislar é ínfimo, é bem pequenininho assim, tá? Porque você tem atuação no âmbito federal e estadual. Mas a capacidade fiscalizatória é isso, é quase o todo aqui, ó. É quase o todo da minha mão aqui na tela que eu apareço para os senhores. Portanto, compete ao legislativo fazer essa fiscalização, tá? Com o auxílio do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas faz as análises de contratações, né, de licitações, mas quem efetivamente faz o julgamento das contas do Executivo é o Legislativo. Além do Legislativo, quem mais? O Ministério Público, né? O Ministério Público tem essa função, né, de defender os interesses públicos e ele pode fazer também essa fiscalização. E aqui vem o principal agente, né? Na verdade, o coletivo. Quem pode fiscalizar? A sociedade. O conselheiro estadual Dimas Ramalho, ele aqui de Araraquara, foi várias vezes presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, oriundo do Ministério Público, foi deputado, enfim, uma pessoa engajada aí, com várias experiências em diversas áreas, e ele sempre fala, quem melhor fiscaliza a sua vida, sabe quem é? Seu vizinho. Então, se você tem um vizinho que, de repente, mudou muito de carro, fez isso, fez aquilo, e ele trabalha na administração pública ou algo assim, será que não tem algo estranho? Eu sei que ele fala meio brincando, mas tem um fundo de coisa séria. Mas tirando esse lado, se a gente é sociedade, a gente participa de audiência pública? Alguém já participou de alguma audiência pública para deliberar sobre as leis orçamentárias? E aí me permitam uma provocação. De nada vai adiantar depois ficar em rede social, né? Xingando, provocando, enfim, manifestando o desabafo e a contrariedade com quem lá está. Porque as leis que tratam, a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Estatuto da Cidade, fala da obrigatoriedade da audiência pública. Então é isso, tá? A provocação dessa palestra é legal ter controle interno, legal ter legislativo, legal ter Ministério Público. Tá, e a gente faz o quê? Tá bom? E aí, só bem rapidamente aqui também algumas ideias. A gente tem a democracia tanto participativa como representativa. Claro, democracia naquela célebre frase de Abraham Lincoln, 1865, salvo engano, democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, não é? E a democracia, o grande fruto da democracia, principalmente inspirado na independência norte-americana, sobretudo por influência dos Federalist Papers, né? Os federalistas, escritos pelos pais da federação, a gente tem a democracia, o grande fruto dela é a Constituição Federal, não é? Um texto único, a ideia norte-americana, a ideia inglesa é um pouco diferente, mas a ideia norte-americana que acabou irradiando mais efeito no mundo todo, é um documento único que a gente tem os direitos mínimos básicos, né? Seria aquela defesa do cidadão frente ao Estado. Mas a própria Constituição, ela também é uma trava aos anseios populares, correto? Isso é um debate para um outro dia, mas fica essa provocação desde já. A Constituição é o maior
prova da democracia e a maior trava à democracia, porque a democracia ela é momentânea. Já quem foi meu aluno já ouviu falar. A democracia, ora ela pende mais à direita, ora ela pende mais à esquerda. Então, é natural que o ser humano esteja descontente, queira mudança e tudo mais, tá? Enfim. E aí a gente tem a democracia participativa e a gente tem a democracia representativa. A participativa é a democracia direta. Você vai lá e faz algo. Ou representativa, que a gente tem, em grande parte, que a gente elege os nossos representantes e eles, ainda que de maneira simbólica, eles representam a nossa vontade. Né? Assim está previsto no artigo 1º, parágrafo único. E lá ele traz: todo poder emana do povo, que será exercido por meio de seus representantes, essa é a regra, ou por meio, ou diretamente, conforme previsto na Constituição. Se a Constituição trouxer previsto quando vai ser participação direta, aí vai ter. Fora isso, vai ser representativo. Aqui a gente tem também a vedação do retrocesso dos direitos sociais. Salvo engano, eu até já passei um artigo referente a isso para quem foi meu aluno. Eu sempre trago essa ideia, porque os direitos sociais, que são esses que demandam atuação estatal, que está intrinsecamente ligada à ideia das políticas públicas, a gente tem um princípio expresso na Constituição portuguesa que a gente não pode retroceder, ok? Portanto, cada conquista social a gente não retrocede, tá? No Brasil não é o princípio explícito, mas um princípio implícito, ok? Então a gente tem a vedação do retrocesso dos direitos sociais, tem uma certa crítica tal, mas isso prevalece de certo modo. Aqui eu trago a ideia também do municipalismo, é uma ideia que na Constituinte de 88 aflorou bastante, que é aquela ideia, né? A gente mora, a gente vive no município. A federação, né? A União é mais abstrato, o Brasil é abstrato e o Estado também é abstrato. Por quê? Porque a gente vive no municipalismo. Mas quando a gente pensa na distribuição da arrecadação tributária, quem concentra a grande riqueza é a União, né? E os estados, o município fica ali com 8%, salvo engano, da arrecadação. Portanto, como que ele vai fazer alguma coisa? Lembrando ainda que o município, metade, basicamente, ele paga a folha de pagamento, 40% com saúde e educação, sobra 10% para o resto aí. Tá? Pensando em orçamento público, é isso. Portanto, um gestor municipal é um gestor de crise, é um gestor de pouca grana, sabe? Cuidar, trabalhar com cobertor curto, ou cobre a cabeça ou cobre o pé, não dá para cobrir os dois ao mesmo tempo. Ah, professor, então a gente abandona? Não, então a gente participa mais, para ver se não dá para a gente participar e fiscalizar e acompanhar, monitorar aí toda a atuação no âmbito municipal. E aqui eu faço uma outra provocação, as comissões municipais, né? Será que a gente participa efetivamente das comissões municipais? Comissão de saúde, comissão de educação, comissão, sei lá. Eu participei, já tive a oportunidade, fui até vice-presidente representando a OAB Jaú, da comissão sobre drogas, Comad, aqui em Jaú, tá? Então, será que a gente participa dessas comissões municipais? Porque ali brotam ideias que podem ser colocadas, inseridas nas audiências públicas para que futuramente conste da lei orçamentária para que depois seja colocado em prática. Vocês percebem que tem as etapas, né? Como já é muito claro. E aqui a responsabilidade social, né? Temos nós, formados, graduados em Direito, egressos da graduação de Direito, uma responsabilidade social muito grande, que a sociedade até nos cobra. Vocês, não sei se já percebem isso, mas perceberão, é assim, tá, e vocês fazem o quê? Né? Vocês, assim, vocês do mundo jurídico, porque vocês sabem das leis, mas vocês fazem o quê? Né? Então, essa é a nossa função social, essa é a nossa responsabilidade social também, né, pessoal? Já que a gente entende, sabe da estrutura jurídico-política aí toda, né? Então, responsabilidade social em relação à sustentabilidade, respeito aos direitos dos outros, liberdade religiosa, educação para a solidariedade, cuidado com os bens públicos, cuidar dos menos favorecidos e por aí afora, tá? Enfim, aqui essas considerações finais são algumas provocações. Eu vou para uma reflexão, ou para algumas reflexões, e aí sim é o último slide expositivo, para não alongar muito aqui. São as reflexões, né? Então,
Quando eu digo para vocês, eu digo para mim também, tá? Isso não é uma crítica, um puxão de orelha para vocês, mas se assim o for, é para mim também. E aí vem. Como edificar uma sociedade justa e solidária? Buscando estratégias de soluções efetivas, viáveis e adequadas ao bem comum. Como que a gente faz isso? Tá? Por enquanto a gente não faz, deixa só acabar aqui, daí a gente faz algumas indagações, debates, se necessário for. O que você tem feito para atender a necessidade dos menos favorecidos de seu país, está errado ali, né, a grafia de seu país, do seu estado e da sua cidade? Portanto, eu dizendo para mim, Mateus, o que você tem feito para auxiliar nisso aí? E outra provocação, e o que você pode fazer para ver assegurados os direitos sociais dos mais frágeis e vulneráveis? Então, essa é a provocação, ou são essas as provocações que eu tinha para trazer a todos, tá? Pautando sempre, e me permitam a redundância, mas será a última vez que eu falo, por isso fica mais tranquilo, tá? As políticas públicas são as ações governamentais, ações estatais, práticas estatais, né, por meio de serviços públicos, para atender basicamente os direitos sociais, ou seja, aqueles direitos que a gente coloca em prática a isonomia. Portanto, a gente está falando de quem está marginalizado e quem está mais vulnerável. E para isso a gente precisa colocar em prática. Como a gente coloca em prática? Fazendo abordagem dos ciclos, cada uma das etapas. Tá, tudo é muito bacana. E como que eu faço na prática? A gente tem que deliberar as leis orçamentárias no ano anterior, para que conste nessa lei orçamentária, para que no próximo ano a gente consiga colocar em prática. Com isso, certamente, a gente cumpre os anseios e os objetivos da Constituição, pautados ainda pelos seus fundamentos. Senhores, era isso que eu tinha para fazer a abordagem. Espero não ter sido cansativo. Estou à disposição para uma conversa, debates, provocações e tudo mais. Eu agradeço pela atenção. Eu gostaria de dizer a todos que eu estou em casa, literalmente, porque eu estou na minha casa, aqui está aqui o fundo da minha casa, mas permitam-me sentir-me em casa na Anhanguera, tá? A professora Carla está aí, nossa coordenadora, desde o início, né, Carla? Quando a gente estava em outro local ainda, e aí a gente esteve presente. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui. Eu não sei, dá para ver no meu rosto que eu estou feliz, né? Para mim é uma grande satisfação estar com vocês aqui, de verdade, tá? Os amigos diletos e caros amigos aí, professor Pedro, professor Ronaldo, a Carla também, tá? Permitam-me sentir amigo de vocês e ter orgulho de ser amigo de vocês e todos os alunos que nos acompanham aqui, tá? Eu agradeço e estou à disposição para eventuais debates, indagações e reflexões, tá? Obrigado, pessoal. Na verdade, nós que agradecemos, Mateus, um tema acho que bem atual, do ponto de vista teórico, obviamente, mas, sobretudo, pelo momento que nós estamos vivendo, né? Uma situação difícil na economia que, bem ou mal, o governo tem que fazer escolhas, né? Porque a escassez é inevitável, né? Ainda mais numa situação dessa. Além disso, além dessa atualidade, trabalhar essa questão do direito financeiro, que não é um tema visto nos cursos de direito, acho que, até onde eu sei, nenhum, talvez o máximo uma pós-graduação, né, Mateus, Ronaldo? E muitas vezes, a pessoa que se forma em direito, seja advogado, ou bacharel, enfim, alguma outra área, acaba tendo que lidar com isso, né? É um tema ali, não só, mas se você vai para o setor público, seja num concurso, por meio de concurso, ou você é convidado a participar da administração pública, a gente acaba tendo que lidar, e como o Mateus demonstrou, por meio, especialmente das leis orçamentárias, é um tema árido, né? Demanda muito estudo. E, apesar disso, o Mateus, lógico, soube demonstrar com maestria essa questão. E eu não posso deixar passar também, aproveitar que a Carla está aí, que além de todo o currículo do Mateus, ele também teve uma grande importância na construção do curso de Direito também, né? Desde o começo,
a gente sabe, né, ele que, por exemplo, ele que me indicou, falou, me convidou para participar, outros professores também. Então, ele tem uma participação de enorme relevância na criação, especialmente no fortalecimento do curso também, né? Eu comentei na última reunião, Matheus, rapidamente, só para passar para as questões, que essa fase de consolidação do curso ela é muito estimulante para o professor também, né? A gente quer ver o curso crescer, se fortalecer, se solidificar, né, no cenário municipal, regional também, né? E você tem muita importância nisso. Bom, vamos passar agora para questões, comentários, né? Então, todo mundo aqui está absolutamente convidado a expor um eventual pensamento, uma questão. Professor Ronaldo, se quiser falar, professora Carla, enfim, o espaço está aberto. Quiser escrever, pode falar. Não sei se está aberto o microfone dos demais. Ou se quiser escrever no... Habilitado, sim. O pessoal pode abrir o áudio se quiser aqui. Eu só queria aproveitar o que você falou, Pedro, porque realmente a gente tem uma grande... não tenho nem palavras assim para agradecer o professor Matheus, a gente já conversou muito. Ele pegou umas férias de 6 meses, mas semestre que vem eu vou resgatá-lo de qualquer forma, nem que seja um dia, meio-dia por semana, ele volta com a gente, ele já sabe. Né? E a semana jurídica não poderia passar sem esse convite. Até brinquei na reunião que nós tivemos, né? Falei, vamos ter uma presença ilustre e muito conhecida, porque não tinha como passar, né? E não chamá-lo para fazer parte da nossa semana jurídica, porque realmente você faz parte da Anhanguera e do curso de Direito desde o início, né? De quando foi até a abertura, né? O protocolo no MEC foi sempre conversado diretamente com você. Então é uma honra recebê-lo de volta e aproveite suas férias curtas, porque fevereiro nós vamos resgatá-lo de volta, pode ter certeza. Eu tenho aí um time bem forte comigo agora para me ajudar a trazê-lo de volta. Obrigado. Só faltou agora a doutora Karina entrar aqui para a gente reforçar o pedido e o convite para o seu retorno. Legal. Obrigado, viu, Carla, pela gentileza de sempre, a galhardia, a fineza no trato sempre, né? Professor Pedro também, pelas considerações, muito bacana. E a gente é amigo, né? Eu com o Pedro ali, a gente conversa constantemente. O professor Ronaldo aí a gente esteve bem próximo, a gente tem alguns ideais juntos aí, né? Uns projetos juntos para a gente poder trabalhar também. Professor Pedro, a gente está junto na comissão de exame de ordem também, né? A gente atua de forma bem presencial, de forma bem profícua, junto à ordem também, que é a nossa entidade de classe. E tratando da Anhanguera, eu volto a dizer para vocês, eu me sinto em casa aí, realmente, eu me sinto muito feliz de estar com vocês todos. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação. É aquela noite que a gente dorme mais feliz um pouquinho. Obrigado pela consideração, respeito e a fineza de sempre. Obrigado. Olha os elogios aqui no chat. Pessoal, se quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade, viu? Eu vou puxar o pessoal aí, então. Professor Matheus, eu não tenho palavras, né, para falar aí da grandiosidade da tua palestra, da grandiosidade da tua pessoa, da pessoa que você é. Somos amigos, né, temos alguns ideais, projetos juntos, inclusive hoje ficamos uma manhã toda juntos. Realmente. Uma manhã toda juntos. Parabéns pela apresentação, excelente, com muita maestria. E essa questão das políticas públicas, né, elas são bastante interessantes, porque elas vêm de encontro, como o senhor bem disse, em relação aos direitos sociais, aos grupos vulneráveis, né? E infelizmente, a sociedade acaba não participando dentro desse caráter da audiência pública, dessa possibilidade que tem da sociedade vir intervir e apontar, né, auxiliar até mesmo a administração pública dentro dessa questão da vulnerabilidade. Mas bastante interessante, eu acho que já vai chamar bastante, chamou bastante a nossa atenção, né, a minha atenção e também com certeza dos alunos, essa importância da participação nossa dentro de uma administração pública.
essa participação nossa, né, dentro de um poder, trazendo um caráter de poder que a sociedade tem para intervir nesse sentido. E, no caso, auxiliar a administração pública dentro dessas questões da política pública, que eu acho que é algo que está, infelizmente, como o senhor bem colocou, né, um pouco à mercê da administração, né, e a administração podia estar mais ativamente nesse sentido. Mas, meu querido amigo, só uma pequena consideração. Como eu disse, a maestria da sua palestra é impecável, né? Então, como o professor Pedro disse, eu também digo, né, meu padrinho, que é a Anhanguera, né, professor Pedro? O Matheus é nosso padrinho, né, da Anhanguera. Certeza. Legal, viu, professor Ronaldo? Assim, primeiro, a gente só indica quem a gente confia. Eu costumo falar que a gente passa a ser avalista, né? E a gente só é avalista de quem a gente confia muito. Portanto, todos os indicados aí são pessoas da maior capacidade profissional e pessoal, né? A gente não tem como dissociar uma coisa de outra. Então, vocês trazem isso aí, né? Essa atuação. O professor Ronaldo também bem atuante perante a ordem, né? Perante a OAB e tantos outros lugares aí também, né? Uma pessoa de destaque, profissional, acadêmico, pessoal. Isso é muito bacana, né? Então, assim, eu gostaria também de falar, obrigado, viu, professor Ronaldo? De fato, a gente esteve juntos hoje, né? A manhã toda, a gente compartilha dos mesmos ideais aí. E, enfim, em breve a gente vai estar mais próximo ainda, né? Obrigado, viu, professor Ronaldo? Eu só quero fazer as considerações aqui que o pessoal, né, que fez aqui, então, né, a Leilma desejou uma boa noite, Yasmin já no começo, né? Quem mais? Lucila, salvo engano, Lucília, né? Tá aqui Nina, tem entre parênteses, boa noite. O Gelson, a Cleo também, a Samanta, a Roseli, e o Wilson, depois a Samanta também elogia a gente aqui, a gente agradece a gentileza, a Carla aqui também, a Samanta. Mas enfim, o objetivo é esse, né, pessoal? Se alguém quiser fazer alguma consideração, ok? Mas só para fazer um fecho, talvez aqui. E a provocação é essa, é assim, né? O que a gente participa? Eu, para participar, né, a gente. Luiz Fernando tá aí também, legal, viu? Obrigado, Luiz Fernando. O que é bacana, né, pessoal, é a gente participar das políticas públicas sem ser necessariamente um agente político. Essa é a provocação. Essa é a provocação. Eu não posso simplesmente ficar na rede social, no meu ar-condicionado, ou onde eu quer que eu esteja, e xingando e não me sentindo parte integrante, porque realmente atinge a todos, diretamente ou indiretamente, né? Então, essa realmente é a provocação. A gente parar de terceirizar, entre aspas, essa terceirização de responsabilidade, essa terceirização de que, eu votei, eu já cumpri minha parte, agora quem que foi eleito, normalmente os agentes políticos, né, eles façam a parte deles, né, então, assim, realmente essa participação, e quando eu digo isso, entendam, eu não estou dizendo para vocês, eu estou dizendo para mim, eu me olho no espelho e falo, Matheus, e aí, você, o que você tem feito? Acho que essa que é a questão, essa que é a provocação. E mais, né? Nós, como advogados, eu e o professor Pedro somos servidores aí, o professor Ronaldo tem muito tempo na administração pública, conhece também, né? De perto aí, tem grande capacidade, mas nós, como docentes, nós, como estudantes sempre seremos, eu sempre falei isso aí, né? Quem dera sejamos estudiosos, mas estudantes a gente sempre será, né? No mundo acadêmico, aí no mundo jurídico a gente sempre será. Mas, enfim, eu agradeço e acho que assim a provocação é essa. Se eu conseguir plantar essa sementinha, ou se essa sementinha já estava lá e eu conseguir regar um pouquinho ela para que brote cada vez mais isso, é muito bacana, né? Inclusive, eu acho que eu já confidenciei alguns, e aqui a gente pode externar. Eu tenho uma ideia, um pensamento de talvez a gente criar até um grupo de pesquisa voltado a algo nesse sentido, para que a gente verifique efetivamente, traga os alunos, a gente mescle os alunos de administração, de contábeis e direito, porque ele entrosa todo mundo, não é? Isso é muito importante, e aí a gente pode pegar os alunos, de repente, dos cursos, sei lá, de assistência social, de todos os outros cursos que a gente tem aí, né? Para a gente
que tem essa participação a mais de todos. Eu só fiz essa breve aqui complementação, né? Mas estou à disposição, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, mas só mencionar que a Yasmin também elogia a palestra, eu agradeço, né? Realmente é um conteúdo muito importante, a Roseli está por aí também, elogio aos três aqui, três professores incríveis e muito queridos, que bom, obrigado, né? Eu também sinto muito prazer estar com vocês aqui. A Leilma, né, assina embaixo para volta, o Rafael tá aí, gostou da palestra. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado a todos aí. E eu não sei, alguém quer fazer mais alguma consideração? Fiquem à vontade também para, né, a gente colocar algo aí. O Márcio coloca muito obrigado, compartilhar conhecimento de forma tão simples, mas impactante. Que bom, que bom. Ah, o meu arigatou gozaimasu. Eu não sei falar japonês. Arigatou gozaimasu, né? O Márcio acho que nos representa melhor na nossa língua oriental aí, não é, Márcio? Mas é isso, meu caro. Obrigado aí, obrigado pela gentileza também. Mas é isso, né? Eu volto a falar para vocês que o objetivo é provocar. Se eu conseguir provocar, eu já durmo contente, né? Não só de revê-los aqui, mas de plantar essa semente, como eu disse para vocês todos. Acho que o objetivo é esse também, tá? O Romeu tá por aí também, obrigado, viu? Parabéns pela palestra que tanto nos enriqueceu. Que bom. Obrigado, Romeu. E é isso, pessoal. Se alguém quiser fazer alguma consideração, estejam à vontade aí, alguma observação, alguma crítica, né? Por que não? Né? Os alunos sabem que eu gosto da visão crítica da coisa, né? Acho que isso é o mais importante também. Professor Matheus, aproveitar então, nem tanto do ponto de vista da participação, que é fundamental e, infelizmente, por N motivos, ela é bastante diminuta, até pensar a questão da tecnologia, como que ela poderia, eventualmente, auxiliar. Mas já que você, embora assim, nós trabalhemos em órgãos públicos, não somos formuladores, né, de política pública, tá? Mas a impressão que eu tenho, talvez você compartilhe disso, é que o diagnóstico e o planejamento de políticas públicas é muito falho no Brasil de um modo geral. E eu gostaria de saber a sua opinião, por qual ou quais motivos isso acontece? É uma cultura, falta de preparação? Como que você vê essa questão? Legal, muito bem colocado, viu, Pedro? Eu acho que, assim, realmente a gente percebe que é um Ctrl+C, Ctrl+V, puxa do ano passado, aumenta um pouquinho lá, diminui um pouquinho aqui, puxa para lá, puxa para cá e tá feito, né? O orçamento, normalmente, e, na verdade, não se dá devida atenção. Volto a dizer que eu sou muito de achar onde talvez eu tenha errado, onde talvez a gente tenha se equivocado. Eu acho que a sociedade precisa participar mais, né? E talvez, primeiro, é falta de conhecimento. Por que eu não participo de audiência pública? Talvez porque eu não saiba que eu tenho esse poder, vamos dizer, de participar da audiência pública. Não sei, né? Se sabe ou se não sabe. Quem está participando aqui agora sabe. Se não sabia, agora sabe. Uma outra maneira, talvez a certa complexidade e a parte burocrática também, né? A gente sabe que isso trava, mas é assim, na verdade, até como uma forma de trava, uma proteção ao orçamento. Tem um filme rapidinho que chama Saneamento Básico, se eu não me engano, e que vale a pena. É uma vila que eles têm uma igreja, eu não vou contar o final, mas vou dar um contexto aí, não vou dar o spoiler, né, mas dar um contexto. E aí eles têm um problema de esgoto, que está cheirando esgoto do lado da igreja, todo mundo mora perto da igreja, e eles começam a pensar como vai fazer, como não vai fazer. O pessoal, não, mas não dá para fazer agora, precisa colocar no orçamento para ver no próximo ano, para isso e aquilo e tudo mais. E aí eles começam a entender minimamente por quê, né? Eles começam a entender o orçamento, leis orçamentárias, por quê? Porque eles têm um problema prático. Ué, mas na minha casa eu mando consertar. Então, mas na administração pública não é bem assim, né? Porque a gente tem esse problema, mas a gente tem outros problemas prioritários. A escassez de recursos está aí. A economia é quem estuda a escassez de recursos, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar macro. A gente precisa pensar de forma interdisciplinar. Porque muitas vezes aquela pessoa que atua, por exemplo, na área da saúde, estou supondo aqui, é um exemplo hipotético, mas talvez ela não conheça
os meandros, talvez, da lei orçamentária, da maneira de colocar essa política pública, ou como demandar, não só necessariamente ao vereador, assim, né, que vai colocar, mas ao prefeito, ao secretário de saúde, ou ele participar da audiência pública. E aí eu faço uma provocação, me permitam, inclusive para os conselhos de classe. Será que o CRM participa? Será que a OAB participa? Será que o Conselho de Fisioterapia participa? Será que o Conselho Regional de Odontologia participa, de saúde bucal? Eu não sei. Ouso dizer que não participa. Não participam, ou não participamos, né? Porque a gente coloca a OAB junto. E será que não seria indispensável essa atuação mais próxima, enquanto órgão de classe? E é esse microcosmo que eu gostaria de colocar, inserir, não sei se utópico ou não, mas de um grupo de pesquisa, para que a gente pense realmente, tá, a gente vai fazer como política pública, como que a gente faria? E aí a gente começar a trabalhar com alguns casos, algumas situações, alguns municípios que deram certo. Eu falo município que às vezes fica mais fácil, né? Algum município que deu certo. Então, respondendo agora de maneira mais objetiva, Pedro, eu acho que a burocracia, a falta de conhecimento, e muitas vezes não saber como fazer, e aí delega, né? Delega no sentido de terceirizar, muitas vezes, né? Ah, mas eu não sou político que faça. E não é por aí. A gente não pode demonizar a política, tampouco os políticos, ouso dizer, tá? Eu digo ouso dizer porque eles acabam sendo, né, demonizados. Eu acho que não é por aí. Eu acho que é muito pelo contrário. Eu acho que a gente deve participar mais ativamente. Se você não quer participar da política partidária, ok, mas aqui a participação das políticas públicas, por exemplo, é essencial, como a gente colocou aqui, né? E vocês percebem aí da minha abordagem que eu sou entusiasta disso e acho que a gente deve participar mais ativamente. Acho que respondi, não sei se respondi. Com certeza. Pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário? Colocar alguma questão? Alguma dúvida? Rafael, acho que essas informações para essa palestra deveriam ser mais divulgadas para a população em geral, principalmente para a população acompanhar e fiscalizar. Então, eu estou lendo aqui, tá, pessoal? Não sei se poderia, mas eu já estou lendo aqui, tá, Pedro? Aqui a explanação do Rafael, né? De repente, divulgar mais. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu já compartilhei esses meus anseios com o professor Pedro, o professor Ronaldo, e já estou convicto disso há muito tempo. A gente não pode fazer academia por fazer academia. A gente não pode discutir isso aqui e acabar aqui hoje. Um pensa, tá errado, outro pensa, tá errado, e morre aqui. Entendeu? Acho que é justamente isso que o Rafael está dizendo. A gente tem que seguir adiante. E penso eu que uma das funções realmente da universidade, da faculdade, do curso superior, quem tem o conhecimento técnico, é difundir essas ideias, tá, Rafael? Então, eu concordo com isso, né? O Rafael até complementou, adorei saber que temos esse poder. E, de fato, o poder é nosso, né? E mais, uma parte da palestra aqui eu coloquei a pressão popular. Que a gente sabe o quão importante é isso, essa pressão de demonstrar o quanto tem essa demanda, o quanto isso é importante para a sociedade. Senão a gente vai ter, como já aconteceu em cidades aí, gastar mais com publicidade do que gastar com um tema importante, sei lá, como esporte, saúde e tudo mais. Saúde e educação é verba carimbada, isso eles têm que cumprir, né, o mínimo, né? Eu digo eles quem cuida do orçamento. Mas outras, esporte, por exemplo, né? Enfim, para a gente poder trabalhar. Mas é isso, tá, Rafael? Eu vejo que, assim, de fato é uma responsabilidade nossa. Sua também, tá, Rafael? Minha também, de todo mundo aí. É de a gente trazer mais isso aí. A Cléo tá por aí? Tudo bem, Cléo? Boa noite, tudo bom? Pois não. Posso abrir, professor? Claro. Boa noite aos meus queridos professores, doutor Ronaldo. Hoje temos aqui o Matheus, né, falando, o professor que já fez uma contribuição aí no nosso primeiro semestre. Gostaria, né, de parabenizar a faculdade por isso. Muito importante que ele realmente mantenha essa presença, porque além de ser um excelente professor, é muito querido, viu, Matheus? Obrigado, Cléo. A recíproca é verdadeira, viu, Cléo? Cheguei atrasada, mas quero dizer para você que quando você fez essa palestra lá na Câmara, eu estava atenta, assisti a sua reportagem e, assim, muitas daquelas, do que você disse, né, é importantíssimo para a gente que já trabalhou com formatação de política pública, como você falou aí atrás,
E assim, é importante essa colocação que o Rafael fez, porque, por exemplo, né, a gente realmente não tem esse hábito de participar da elaboração dos orçamentos das nossas cidades, né? É uma coisa que não faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e assim, não há um esforço coletivo na questão da classe política de fazer com que isso ocorra. Mas eu acho que nos últimos tempos a gente tem tido a oportunidade de conhecer, né, um pouco mais como são feitas as políticas públicas, como elas são elaboradas, que elas dependem dos orçamentos, e o quanto é importante esse papel que o Rafael coloca aqui, da fiscalização do controle social que a gente fala, né, que hoje eu não estou mais como política, mas eu estou, de certa forma, não consegui me desvencilhar da elaboração dessa política pública e continuo fazendo esse papel de acompanhamento, de ver como elas estão sendo elaboradas, essa fiscalização absoluta que a gente fez tanto esforço, né, para colocar em prática. Então, a universidade tem esse papel, né, de provocar esse debate, trazer essa reflexão importantíssima. E eu vi, né, Matheus, ali quando eu entrei na faculdade, eu fiz até uma provocação num trabalho que eu apresentei ali, orientado pelo doutor Guilherme, falando a respeito disso, mas na questão, né, mais transversal e interseccional da participação das políticas públicas para mulheres, né, nessa questão toda que você acabou de falar das políticas públicas. Então, o que aconteceu? Eu acabei ali, né, tendo um ambiente da pesquisa que eu acho que é importantíssimo a gente começar ali logo nos primeiros momentos, não só das universidades, mas falando em educação de uma forma geral, como base de formação. Aprender economia e finanças já na base, né, para a gente aprender realmente, porque o brasileiro não tem esse hábito, né, de aprender, por exemplo, economia, que diz respeito aos orçamentos e que dizem respeito às políticas públicas. Então, a gente se habituar com essas matérias, né, já desde lá bem novo, né, para que a criança já vá se ambientando e que aprenda a saber, né, não só na própria vida dela, individualmente, mas também quando ela chegar e tiver que cobrar isso dentro do poder público, ela ter esse conhecimento que é importantíssimo. E outra coisa que você também falou, que eu achei muito importante, né, e aqui eu já vivi isso, é essa demonização da política e o afastamento que isso tem causado para que as pessoas realmente não queiram nem participar, não querem ajudar a decidir e nem fiscalizar. Então, eu acho que a gente tem, assim, muitos papéis para serem desenvolvidos aí dentro do ambiente universitário, e eu, assim, coloco a sua fala como, né, reproduzo, porque é importante que a gente tenha em mente a importância de que nós não estamos no ambiente acadêmico apenas para estudar a matéria que a gente se propõe, né? A gente ter esse papel cidadão de participação social, de estarmos ali, né, ajudando a formatar essa política pública, porque a participação na política, ela está falando a respeito do nosso destino, né, do destino das coisas que a gente pretende fazer enquanto, não só como cidadão, mas ela diz respeito a tudo que envolve, né, o ambiente empresarial, o comércio, a indústria, a infraestrutura da nossa cidade. E se a gente analisar tudo isso na questão das políticas públicas, a gente vai ver que todos esses assuntos perpassam pelo nosso conhecimento, né, de leis, direitos e a forma como a gente se comporta enquanto cidadãos. Então, acho que, além do conhecimento técnico, falta também essa conscientização da importância de nós participarmos da elaboração não só dos orçamentos, mas das políticas públicas necessárias para a redução dessa desigualdade que a gente tanto está vendo que está acontecendo hoje. É exatamente por isso, por nós não nos envolvermos na política e não nos envolvermos com a elaboração dos nossos orçamentos. Então, muito obrigada, você é sempre um mestre e que só nos ensina e nos leva a essa reflexão sobre os debates, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos vocês, professores. Obrigado, Cléo, obrigado. Prazer em te reencontrar por aqui. Realmente, eu sei que para você é um tema sensível, né, pela sua atuação enquanto parlamentar, mas também na sua participação ativa nas causas aí, né, de violência doméstica, por exemplo, e tudo mais. Isso eu acho que realmente contribui também para o curso, para os colegas, né? E como você trouxe, né? A gente, assim, quando você foi falando e depois você até mencionou, até eu coloco aqui, políticas públicas e cidadania. E essa realmente é a função da cidadania, né?
Nós, acadêmicos, estamos estudando, e se a gente tem mais conhecimento, como que é? Se você peca sabendo que está pecando, você peca mais, não é? Eu acho que essa é a ideia, essa é a sensação que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu tenho essa sensação. O quão pecador sou, entendeu? Então, nesse sentido, é assim, se a gente sabe, se a gente detém o conhecimento, como será que a gente consegue colocar isso em prática? E é muito importante que a gente pense que a política está muito além da política partidária. Eu acho que essa que é a questão. A gente tem que parar com aquela história de nós e eles e pensar todo nós, né? Vai repercutir na gente, entendeu? Diretamente ou indiretamente. E assim, a gente tem alguns exemplos, né? Enfim, eu não quero me alongar nesse aspecto, mas, por exemplo, o Pedro comentou aí de participação talvez virtual, né? Isso é possível, a gente sabe que tem isso aí. Então, realmente é importante que a gente tenha essa consciência, que a gente traga isso aí e demonstre para a sociedade, uma provocação para nós acadêmicos, o que a gente faz na academia, o que a gente faz no mundo acadêmico. Porque é isso, a gente não pode também estar afastado da nossa sociedade. A gente não pode se enclausurar aqui, principalmente nós do direito, né? Que temos um linguajar todo próprio, que a gente muitas vezes acaba sendo um pouco excluído, né? Pela nossa forma de abordar e tudo mais. Mas, assim, a gente também é muito demandado. Então, é bem importante essa fala da Cléo e sempre digo, a gente precisa ter a sensação de pertencimento. A ideia é essa, eu ajudo a construir, eu pertenço a essa sociedade, eu ajudo a construir as políticas públicas, eu ajudo a construir o orçamento, né, do meu município. Pode ser que daqui a alguns anos a gente se encontre e fale, nossa, foi um pouco utópico, né? A gente conseguiu colocar em prática. Será? Ou será que a gente vai se encontrar daqui 10 anos e falar, caramba, a gente se encontrou dia 6 de outubro de 2021 e a gente conseguiu mudar algumas coisas. Ó, Jaú passa a ser exemplo porque teve uma participação mais ativa da faculdade. Essa é a nossa função social também enquanto docentes, enquanto discentes, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, né? Então, realmente é isso. Tem um comentário aqui, só não aparece o nome para mim, tá, pessoal? Eu nunca imaginei que existia tudo isso por trás de uma administração pública. Agora posso ver com outros olhos e também de uma forma crítica e analítica. É isso, visão crítica. Quem foi aluno meu é isso, não precisa concordar nada comigo. A gente tem que ter visão crítica, né? A Cleo complementa ali, sim, exatamente, consciência social e cidadania. Essa é a batuta que nos rege, né? Então, depois a Lucília, exatamente precisamos enxergar que se o navio afundar, todos afundamos juntos, independentemente da opção política. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vive uma certa polarização da política, não estou aqui para criticar nesse aspecto, eu não quero entrar nesse aspecto, mas de fato foi o que eu disse, não é eles contra nós, né? Estamos todos no mesmo barco realmente, viu? E aí ela complementa, quando o senhor diz, eu ajudo a construir o orçamento, até que ponto um cidadão consegue interferir? Aqui, legal, uma boa indagação da Lucília. Quando o senhor diz, eu ajudo a construir o orçamento, até que ponto um cidadão consegue interferir? Achei que fosse somente assistir. Não, na verdade, na audiência pública, ele consegue levar a proposta dele enquanto política pública. E ali na discussão, na prática, a gente percebe que muitas vezes algum político, né, algum vereador, algum político vai abraçar a ideia quando for interessante, né? A gente sabe que isso vai ocorrer na prática. E aí é importante também que a gente faça esse debate. Mas para que a gente faça esse debate é muito bacana que a gente detenha o conhecimento, não é? Eu acho que essa é a ideia aqui, essa provocação aqui para todos nós. Então, realmente, a gente consegue participar da audiência pública e imagino eu que a audiência pública que tem esse debate, as audiências públicas que eu participo, não há muito debate, ou há quase nenhum debate, tá? Enfim, a gente, é um debate, eu digo bom debate, né? A troca de ideias, a construção conjunta. Mas, Lucília, realmente você enquanto cidadão, nós enquanto cidadãos, a gente pode expor nosso ponto de vista, e se a gente construir ele todo certinho, a chance de êxito é muito maior. Tá? Então é isso, a ideia é essa, a gente participa da audiência pública e você não tenha dúvida, se for bacana e a gente expuser de uma maneira
real, de uma maneira execuível dentro, né, das audiências públicas, certamente os agentes políticos abraçarão essa ideia toda aí, tá bom? Obrigado, Lucília. Não sei se alguém mais quer fazer algum complemento. É uma complementaçãozinha, me permite, professor? Professor Pedro que preside, mas eu permito também. Posso permitir, Pedro? Fique à vontade. Só um caso interessante que certa vez um professor, né, eu estava fazendo um curso de políticas públicas em São Paulo, logo no começo do meu mandato, e aí ele comentou, assim, uma história que eu levo, assim, e sempre conto quando alguém fala a respeito dessas participações, né, nas audiências públicas, que eu acho que, assim, ela é significativa do que é a pressão popular, independente de onde ela venha e da forma como ela é feita. Ele contou assim que em certa vez um prefeito ia elaborar um orçamento, então ele chamou a população e explicou lá entre os diversos assuntos que seriam abordados tal, e tudo mais, né? E aí, quando essa audiência pública aconteceu, passou um tempo, começaram a elaborar um dos projetos que haviam sido votados e conseguido, né, a atenção do prefeito e a concepção dessa obra, né? E daí foi a maior polêmica, né? Porque entre os pedidos assim que foram realizados na audiência pública, o prefeito apresentou uma como é que chama aquelas dentro do parque da cidade, uma rampa de skate, né? Um pequeno parque para skate. Aí foi a maior discussão, né? Porque onde já se viu quem é que foi pedir isso, quem que estava, né? Por que o prefeito fez esse projeto? Aí ele explicou, ele falou assim, olha, a audiência pública, ela serve para que o cidadão leve a sua demanda e apresente, e no momento da audiência pública ou não, que ele possa oferecer ali essa audiência essa proposta demandada por ele na audiência pública. E eu recebi um abaixo-assinado de 28 crianças, entre jovens e adolescentes e adultos, que me fizeram esse pedido e entregaram o projeto do que eles pretendiam com relação a essa rampa de skate. Então, o meu papel, enquanto formatador de política pública, é atender o que a maioria da população apresenta nas audiências públicas. E assim, eu trago isso para a vida porque eu falo assim, olha, tá vendo? Foram crianças que foram lá, demandaram o seu pedido na audiência pública e tiveram a sua demanda atendida. Então, quando você reforça essa questão da pressão popular com relação à demanda, é muito importante. Assim, a participação popular, ela ainda é um dos instrumentos mais importantes e mais fortes para a elaboração da política pública. Por menor potencial de importância, né, que de repente um cidadão que está ali precisando de um hospital, ou que seja, ele vai ter a sua demanda atendida. Então, eu levei assim, nunca mais esqueci, porque isso diz respeito ao que é a participação popular, independente de quem faça, de quem a faça, né, mas que havia uma quantidade de pessoas ali que forçaram a realização desse projeto. Então, achei bonito e, assim, né, sempre penso nessa história como um exemplo, né? As crianças tiveram o seu papel fundamental naquele momento, e porque nós, adultos, não podemos fazer a mesma coisa e seguir esse exemplo? E foi isso que ele falou, né? Legal. Eu acho que é bem didático, né? O exemplo que a Cleo nos traz aí é realmente bem didático e a prova viva de que a gente consegue. Legal, Cleo. Obrigado por compartilhar aí também. E é isso, né? Muitas vezes nós adultos acadêmicos aqui, né, de direito a gente não toma frente, mas aí algumas crianças, jovens ali, adolescentes se reúnem, fazem um abaixo-assinado e tiveram a demanda atendida, né? Isso realmente é importante, porque é um momento importante de uma interação, de uma participação entre os agentes políticos e a sociedade, né? Então, isso realmente é muito importante. Obrigado, viu, Cléo, pelo esclarecimento, pelo exemplo aí. Eu acho que cai bem, tá? Pessoal, continua aberta, tá? A oportunidade para fazer comentários, perguntas. Eu aproveitar a presença do professor Matheus, que tem um absoluto conhecimento nessa parte, especialmente porque envolve as duas áreas de formação, né, Matheus? Sim. Por isso que, né, dá para você essa contribuição tão rica, né, que você pode propiciar para o debate. Só um comentário também, porque, né, a gente começa a falar, vai fervilhando as ideias, né? Isso é muito interessante. Eu lembrei de um projeto que tem lá em Marília, ligado ao Unesp, e nem ao curso de Direito, ao curso de Relações Internacionais,
e Ciências Sociais. Lá tem o Observatório de Políticas Públicas, né, que tem uma relação interessante, não sei se com o poder público em si, do município, mas com um grupo de pesquisa que trabalha com ONGs, né, com pessoal que fiscaliza, é uma forma de fiscalizar o poder público, o cumprimento das metas orçamentárias, enfim, os objetivos orçamentários, e realiza essa função, além do conhecimento, né, de difundir o conhecimento. A universidade, né, ela tem esse papel, uma vez que o conhecimento também é poder, em alguma medida, constranger o poder público, e não constranger no sentido negativo, né, mas no sentido de obrigar a cumprir as leis, né, se obrigar de fato, atuar pelas pessoas mais necessitadas, né? Hoje nós temos todo o setor de transparência, que é obrigatório, a lei de acesso à informação. Muitas vezes a gente não sabe, mas nós que somos do direito, pessoal, a gente tem que, né, tentar procurar mais mesmo, porque isso é fundamental. Outra coisa que eu lembrei agora, na atuação, individualmente mesmo, várias cidades aprovaram recentemente, algumas um pouquinho com mais tempo, as emendas individuais dos vereadores, dos legisladores. Ora, você pode muito bem conversar com o vereador e falar, olha, o senhor tem um percentual do orçamento, é muito pequeno, lógico, não dá para fazer grande coisa, não é isso, né? Não dá para criar grandes expectativas, mas olha, por que o senhor não investe nisso? Por que não destina esse valor? Não é, Matheus? Várias cidades da região, sim, nominar aqui, mas várias já aprovaram e para o ano que vem, algumas já está em andamento. Enfim, são novas ferramentas, né? E tem que saber lidar, e só estudando, só correndo atrás, né? Por meio da internet a gente consegue muita coisa. É uma nova ferramenta, né, Matheus? Uhum. E na verdade, muitas vezes até o próprio agente político, no caso o vereador, até agradece, porque muitas vezes ele não viu com aqueles olhos, né? Exatamente. A gente às vezes melhor enxerga quando a gente não faz parte daquilo ali. Então a própria sociedade, trazendo os anseios, né? Ela consegue muitas vezes externar, como o exemplo até da Cleo, que eram crianças, jovens ali, com uma simplicidade, conseguiram, né? Algo que muitas vezes quem está à frente da administração pública não consegue observar, até porque as demandas são muitas, né? Então, isso muitas vezes até pensando numa eventual facilitação, facilita a atuação, né? Na vereança ali, mas você também bem coloca as emendas impositivas aí, né? Algo realmente que tem entrado já aí, já é uma realidade em vários municípios, né? Que isso permite que o vereador também tenha uma atuação mais direta aí no orçamento público, né? Porque a iniciativa é do executivo e muitas vezes fica à mercê, né, da atuação do executivo. Sim. Acho que é isso, né? Hoje rendeu, hein? 15 para as 9, olha, pessoal firme aqui. Alguém mais, pessoal? Algum comentário? Uma dúvida? Professor Ronaldo, se quiser falar mais alguma coisa. Outro tema que demandaria emenda impositiva para vereadores. De fato, Léo, é um tema novo, uma discussão interessantíssima, especialmente, talvez, do ponto de vista do direito constitucional, né, Matheus? Sim. Realmente, vale muito pensar, né, contando que o professor Matheus volte o semestre que vem, quem sabe constituir um grupo de pesquisa nesse sentido, né? Essa área do direito financeiro, direito municipal. É uma área quente, né, Matheus? Sim. Estudos. É porque ele está bem próximo, né? É a nossa rotina ali enquanto cidadão, né? É algo sensível e aí a gente vai para o mundo prático também, foge um pouquinho do acadêmico, ou melhor, concilia o acadêmico com a vida real, né? É aí que é a grande riqueza, né? Quando a gente consegue isso, aí fica muito rico para todo mundo, né? Pessoal, bom, creio que conseguimos
né, trabalhar muitos temas. Enfim, foi uma noite bastante proveitosa, né? Gostaria de agradecer novamente ao professor Matheus pela gentileza, né, pela prontidão em ter aceitado. Sabe que o carinho por você aqui é coletivo e é enorme. Né? É recíproco, é recíproco. Bom, ficamos felizes. Amanhã tem mais palestra. Eu acho que vai ser presidida pelo professor Ronaldo. Vai ser isso, professor? Isso, Pedro. Realmente amanhã é presidida por mim, como professor Emerson. Vai falar de conciliação e mediação e voltado ao direito de família. Tá certo. Então, espero vocês amanhã também na nossa palestra, nossos alunos e demais participantes aí. E, professor Matheus, obrigado pela aula, né? Porque, na verdade, não foi uma palestra, foi uma aula, né? Muito obrigado. Eu estou aprendendo aí, né, pessoal? Na verdade, essa troca sempre que enriquece para todo mundo é uma visão, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma outra visão que complementaria e traria com muito mais riqueza aí, né, de conhecimento, experiência, que seria de grande valia. Eu agradeço novamente à instituição, o diretor Joel, a coordenadora Carla, né, aí professor Pedro, professor Ronaldo também, os alunos que a gente revê aqui, vê o nome de todos eles aí, é uma grata satisfação, é uma honra muito grande, o carinho por todos, tenho certeza que é recíproco e é muito bom, tá? E contem comigo sempre que precisarem aí, parece que a Cléo lançou uma campanha ali também, né? Para a gente voltar aí. Mas eu estou sempre à disposição, tá, pessoal? Isso para mim sempre é muito prazeroso estar com vocês aí. E vamos ver se a gente consegue tirar algumas ideias aí da mente, colocar no papel e principalmente colocar em prática, né? Quem sabe esse grupo de pesquisa seja o início, né? Isso a gente não conseguiu por causa da pandemia, porque eu já tinha essa ideia lá de trás, né? Então, quem sabe a gente consegue iniciar isso aí, tá bom? Obrigado pela gentileza, pela cordialidade de todos, né? Pelo carinho. Boa noite, bom descanso. E a gente se encontra e peço escusas porque amanhã não conseguirei estar presente, que eu tenho compromisso no período noturno. Tenho certeza que o Emerson Dátilo fará uma grande exposição. É um amigo também querido aí, uma pessoa com profundo conhecimento teórico e muita experiência que vai ser de grande valia para todos. Obrigado, boa noite a todos, bom descanso. Obrigado, professor, obrigado. Boa noite a todos e até amanhã, pessoal. Um abraço. Obrigado, professor. Até amanhã. Tchau, professor. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite, professores. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite.